A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical referentes ao dia 10 de dezembro de 2023, um domingo. Neste trimestre, último trimestre de 2023, estamos estudando sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 10, nós vamos ver acerca de missões e a igreja perseguida. Missões e a igreja perseguida. O texto áureo da nossa lição está lá em 2 Timóteo 3:12, que diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, palavras duras do apóstolo Paulo, de alerta à igreja. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Espero que no momento você esteja bem, que a sua família esteja bem, gozando de paz, de tranquilidade, com liberdade que ainda temos para pregarmos o Evangelho. E a verdade prática da nossa lição de hoje diz assim: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então, ao estudarmos essas lições, vermos testemunhos dos nossos irmãos que sofrem em alguns lugares do mundo perseguição, nós podemos aprender com eles, porque só eles, devido à experiência, conseguem dimensionar a devida natureza da opressão. E o texto bíblico que nós vamos usar está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8, 9, 13 e 14, e o capítulo 8, versículos de 1 a 4. Atos 6, a partir do verso 8, diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Verso 13: apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 8, de 1 a 4. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então vamos orar, pedir a graça de Deus sobre o nosso estudo nesta oportunidade.
Senhor meu Deus, aqui estamos diante desse texto da Escritura Sagrada, Senhor, que teus servos teu sofreu tanto, padecendo de morte, por pregar o teu evangelho, a tua verdade. Ainda hoje, Senhor, nós sabemos que muitos cristãos são perseguidos por toda parte do mundo. Pedimos, Senhor, que tu nos toque o coração para esta obra missionária, Senhor. Que a tua igreja aqui presente nesta escola dominical, Senhor, possa se conscientizar e se compadecer dos nossos irmãos que em lugares distantes, Senhor, sofrem, Senhor, na mão de pessoas incautas que, usadas por Satanás, procuram destruir a tua obra. Toca-nos, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja, ela nasceu num contexto de perseguição. Nós lemos no texto de Atos que Estevão, um diácono, foi o primeiro mártir cristão. Pregava o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e ele sofre uma perseguição pelos próprios judeus. Estevão era judeu que se converteu ao cristianismo e queria levar a salvação aos judeus, mostrando aos judeus, seus irmãos, que Jesus era o Messias profetizado nos livros proféticos da Antiga Aliança. Mas os judeus não queriam mudar as suas antigas tradições e, levados por Satanás, inventaram mentiras acerca de Estevão para condená-lo à morte por apedrejamento. E ali foi derramado o primeiro sangue de um mártir cristão. Saulo, que mais tarde viria a ser o grande apóstolo Paulo, presenciou aquela cena e, por ser um judeu zeloso da lei, também consentiu com a morte daquele jovem cristão. Mais tarde foi a Damasco com carta das autoridades para perseguir os cristãos que já estavam dispersos lá depois da morte de Estevão, pregando o evangelho, abrindo portas para a graça de Deus. Ele foi atrás, mas pela misericórdia de Deus ele teve um encontro com Jesus na estrada que ia a Damasco, e ali ele se converte a nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja nasceu nesse contexto de perseguição. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo vai ser perseguido e também, através de mentiras, ele é preso e levado a Roma, onde vem a morrer. Na época do
imperador Nero, que incendiou Roma e culpou os cristãos, perseguindo-os também. Na atualidade, os cristãos também são perseguidos. Há atualmente, segundo informações do site Portas Abertas, aproximadamente 360 milhões de cristãos perseguindo no mundo. Para os irmãos terem uma dimensão do que isso significa que mais do que toda a população do Brasil, mais uma metade é perseguida no mundo, nossos irmãos sofrendo perseguição em diversas partes do mundo. Aqui no Brasil, por enquanto, ainda prevalece o artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição, que garante a liberdade de culto, a liberdade de liturgia, a liberdade de fé, e podemos ainda livremente pregar o Evangelho à nossa nação. Sinceramente, não sei até quando, porque os ventos estão sendo soprados contrários à Igreja de Cristo em nossa terra. Já vemos diversas situações em que nós cristãos estamos sendo colocados em situações perigosas. Já há em nossa sociedade pessoas que se declaram abertamente contrárias à nossa fé, nos rotulando das piores coisas que o dicionário permite. Perseguição no mundo antigo, que lemos aqui no livro de Atos, era uma perseguição religiosa. Ainda há esses 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo, uma grande parte perseguida por outras religiões, principalmente o islamismo. O islamismo domina grande parte da Ásia, grande parte da África, e o islamismo, embora na sua doutrina ele nos considere povos dos livros, como eles chamam, ou seja, os judeus e os cristãos, segundo o Islã, são povos dos livros. A Torá judaica e a Bíblia cristã. E eles seguem o Alcorão. Segundo eles, o Torá é uma revelação de Deus, a Bíblia também, mas o Alcorão é a revelação final, a derradeira e a que deve ser respeitada. Então, o mundo islâmico também está dividido. Alguns islâmicos são mais ponderados e permitem
nos seus países uma certa liberdade limitada, tanto para os judeus como para os cristãos, porque eles acham que nós somos os povos dos livros. Porém, há uma parte do Islã radical que persegue até a morte os judeus e os cristãos, querendo banir da face da terra tanto um como o outro, criando o mundo islâmico. O objetivo deles é que o mundo todo se converta ao islamismo. Então, quando falamos em islamismo, nós precisamos entender essas duas naturezas. Alguns islamitas mais moderados, vamos dizer assim, aceitam o cristianismo, mas o islamita mais fanático, ele persegue a Igreja de Cristo. Nós vemos que eu li um testemunho no site Portas Abertas, datado de 8 de dezembro agora, em que um pastor no Vietnã, o Vietnã é comunista, e aí sim, no comunismo, que segue as doutrinas, a ideologia de Karl Marx. Karl Marx declarou: a religião é o ópio do povo. E esse irmão, esse pastor Dorham, nome fictício, segundo o site, ele está sendo perseguido. Tem uma igreja lá, tem 6 irmãos, e veio uma ordem do governo vietnamita, do prefeito da cidade, para ele fechar a igreja. E ele, corajosamente, se opôs ao fechamento da igreja. O multaram em $165, que é uma pequena fortuna para um pastor pobre, para uma igreja pobre, e confiscaram a moto dele. E provavelmente, se nós não orarmos, intercedendo por esse pastor e a sua igreja no Vietnã, a igreja vai ser fechada e o irmão vai certamente padecer horrores na mão dos comunistas, que é uma outra forma cruel de perseguição da igreja. Então, vemos algumas religiões, como o islamismo, perseguindo os cristãos. Na atualidade, vemos o comunismo também bastante disseminado em grande parte do mundo, inclusive
chegando às nossas praias e perseguindo o povo cristão. Como ajudar a igreja perseguida? Então, essa escola dominical procura mostrar aos irmãos a gravidade da situação, para os irmãos conhecerem a gravidade da situação. Então, uma das formas de ajudar a igreja perseguida é conhecendo a gravidade da situação. Então, existem alguns sites, que nem o Portas Abertas, que os irmãos podem. Eu levo vários testemunhos a respeito de irmãos perseguidos em várias partes do mundo. E orarmos muito para que também esses irmãos sejam abençoados e continuem a sua vida missionária. O apóstolo Paulo se converteu, mas antes dele ser levado à morte, ele levou o evangelho para todo mundo e fez uma obra tremenda, disseminando a palavra de Deus por todos os cantos da terra. Então, esses irmãos estão numa missão tremenda, levando o evangelho a países islâmicos, a países que têm religiões hostis ao cristianismo, a países comunistas, onde abertamente o evangelho é perseguido. E também orarmos pela nossa nação, para que nós não tenhamos que passar por algo parecido. O momento é muito sério e nós temos que nos empenhar em oração para que a igreja perseguida seja vitoriosa. Jesus nos disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E eu creio nisso e creio que você também crê nisso. Que Deus te abençoe. Vamos orar por esses irmãos no mundo, pedir a bênção sobre a nossa casa. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor, intercedendo, Senhor, por essas almas que sofrem, por levar o Teu Evangelho a esses lugares terríveis, em que homens maus se levantam contra a Tua obra, Senhor, perseguindo aquele que só quer fazer o bem. Ajuda os Teus servos, Senhor. Toca nos corações, Senhor, para a intercessão, toca nos corações para a contribuição, Senhor. Abençoa. Senhor, oramos também pelo nosso Brasil, Senhor, para que nós possamos continuar com liberdade de culto e nos expressarmos acerca da nossa fé, de termos as nossas liturgias baseadas na Tua palavra, Senhor, e que a Constituição de nosso país e as autoridades prevaleçam, Senhor, na defesa da nossa liberdade religiosa, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também teus servos nos seus lares, fortalece-os na fé, no conhecimento da Tua palavra, Senhor, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.